Oi, pessoal! Se tem uma história que parece ter sido escrita sobre todos nós, é a de Pedro. Hoje, a gente vai mergulhar na jornada desse homem, que talvez seja uma das figuras mais humanas e, por que não, contraditórias que existem. A história dele é muito mais do que um relato antigo, sabe? É um verdadeiro mapa da transformação que todos nós buscamos. E o coração de tudo que vamos conversar está exatamente aqui. A história de Pedro funciona como um espelho. As fontes mostram essa pessoa que é uma mistura de coragem e medo, de promessas gigantescas e falhas bem humanas. É um convite para a gente se enxergar nesses altos e baixos, nessa complexidade toda. Então, vamos lá. Para a gente entender a transformação, a gente precisa primeiro conhecer as duas faces dessa figura. Começando, claro, pelo homem que ele era antes de tudo mudar. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, Simão intenso, impulsivo, generoso, mas ao mesmo tempo frágil e inconstante. Do outro, Pedro, o líder, o corajoso, a rocha. Essa dualidade não era um problema só dele, né? Ela representa a nossa própria luta interna entre quem somos e quem podemos nos tornar. E a grande virada na vida dele começa num momento específico, lá no Mar da Galileia. Um momento que, vamos ser sinceros, desafia completamente a lógica, a experiência profissional e, principalmente, a nossa necessidade de controle. Vamos tentar imaginar a cena. Pedro é um pescador profissional. Ele passou a noite inteira trabalhando e o resultado foi nada. Zero. O raso à beira do lago é a zona de conforto dele, é onde ele domina. Só que o convite que ele recebe é para ir exatamente para o lado oposto, para o profundo, para o desconhecido. E é essa frase, essa pequena frase, que muda tudo. Por que tu dizes? Esse é o ponto de partida. É Pedro deixando de lado o próprio entendimento, a própria frustração, para embarcar numa jornada de fé. É o exato momento em que a confiança passa por cima da lógica. E aí, quando as redes vêm tão cheias que quase arrebentam, a reação de Pedro não é de festa, de eu consegui, nada disso. Aquele milagre todo, na verdade, expõe ele, revela a condição dele por dentro de um jeito que ele não esperava. Então, a gente chega num ponto crucial. O profundo não revela apenas o poder de Deus, ele revela quem nós somos. A graça, antes de nos transformar, nos deixa nus. Ela mostra a nossa fragilidade para depois nos reconstruir. Agora, vamos avançar um pouco na história. A gente vai ver um pico, um momento altíssimo na jornada de Pedro, que é seguido quase que imediatamente pelo seu fracasso mais profundo. É um contraste gritante entre a convicção espiritual e a nossa fragilidade humana. Jesus lança essa pergunta e perceba, ele tira o foco da opinião dos outros, da fofoca, do ouviu dizer, e traz para uma questão pessoal, íntima. Ele não quer saber o que a multidão pensa, ele quer saber o que Pedro crê no fundo da alma. A resposta de Pedro não é só uma boa resposta, uma frase de efeito. As fontes descrevem esse momento como uma revelação que veio direto do céu. Não foi informação que ele aprendeu, foi uma convicção que nasceu dentro dele. E é aqui que a mágica acontece. No momento em que Pedro reconhece quem é Jesus, Jesus se vira para ele e revela sua verdadeira identidade. Tu és Pedro. Ou seja, a nossa identidade não nasce do que a gente acha sobre nós mesmos, mas da revelação de quem ele é. Mas aí vem a queda. E essa linha do tempo é dolorosa, né? Mostra a distância enorme entre a promessa e a realidade. Pedro, poucas horas antes, estava disposto a morrer. E agora nega que o conhece. Isso nos lembra de algo muito importante. A intimidade com uma causa, por maior que seja, não nos torna imunes à fraqueza. Depois da negação, o que resta é o choro, a vergonha, a sensação de fracasso total. Mas a história não acaba ali, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela caminha para uma das cenas de restauração mais bonitas que existem. E as fontes trazem um detalhe que é de arrepiar. Pedro é restaurado ao lado de uma fogueira. O mesmo cenário, o mesmo cheiro de fumaça, o mesmo ambiente que foi o palco da sua maior vergonha, agora se torna o lugar da sua cura. Para entender essa conversa, a gente precisa conhecer duas palavras. A primeira é ágape, é o amor divino, incondicional, sacrificial. É o tipo de amor que Jesus pergunta primeiro a Pedro: você me ama com este amor total? A outra palavra é filéu, é o amor de amigo, o carinho, a afeição.
É um amor humano, sincero, mas limitado. E é esse o amor que Pedro, quebrado como estava, consegue oferecer de volta. E o que acontece aqui é fantástico. Jesus pergunta 2 vezes usando ágape, e Pedro responde com filéu. Na terceira vez, Jesus não insiste. Ele desce ao nível de Pedro e pergunta usando filéu, como quem diz: tudo bem, eu aceito o amor que você pode me dar agora. A graça não espera a gente ficar perfeito, ela vem ao nosso encontro exatamente onde a gente está. E, logo em seguida, depois de restaurar o coração de Pedro, Jesus lhe dá um propósito. Ele não diz: vá para casa descansar e se recuperar. Ele diz: apacente as minhas ovelhas. A cura verdadeira sempre nos impulsiona para uma missão. Isso tudo nos leva ao grande clímax da história, ao ponto em que a jornada de Pedro se completa, mas de um jeito que ele nunca poderia ter imaginado. Essa é a virada de chave fundamental. Lá no começo, em Lucas 5, a iniciativa foi de Pedro. Ele teve que ir para o profundo. Agora, em Atos 2, no dia de Pentecostes, o profundo vem sobre ele. Não é mais sobre o esforço dele, mas sobre ser totalmente capacitado pelo Espírito Santo. O resultado é impressionante. O mesmo homem medroso, instável, agora está de pé, firme. A humanidade dele não sumiu. Mas agora, a sua fraqueza está preenchida por um propósito e um poder que não vem dele mesmo. A instabilidade deu lugar à firmeza da rocha. E no fim, a jornada inteira de Pedro nos ensina isso. O raso é seguro, é confortável, mas nos mantém os mesmos. É no profundo, na entrega, na confiança, que o verdadeiro propósito de vida é gerado. Então, essa história de mais de 2000 anos continua ecoando e nos faz pensar em que áreas da vida estamos seguros demais no raso, quando, na verdade, existe um chamado para mergulhar em águas mais profundas, em busca de um propósito maior.